Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês sobre um novo recurso que o nosso time de desenvolvimento preparou, que com certeza vai ajudar muito a sua operação que utiliza o Desk Manager, principalmente quem faz atendimento dos canais como WhatsApp, Telegram e chat através da nossa plataforma. Esse recurso é o chat automatizado. O que é esse chat automatizado? De maneira geral, basicamente ele é a nossa ferramenta de chatbot, onde você consegue configurar fluxos automáticos ali de conversa, onde o seu solicitante que está, por exemplo, conversando com o WhatsApp, ele vai preenchendo algumas opções e o chat automatizado vai respondendo automaticamente algumas sugestões ou de conteúdo ou fazendo uma trilha de perguntas e respostas, e com base nessas informações você consegue criar algumas decisões, alguns momentos ali que ele vai executar. Quais são os momentos? Por exemplo, eu consigo primeiro categorizar já automaticamente pelas opções que esse usuário foi preenchendo na conversa um chamado automático, e aí esse chamado já chega categorizado com o atendimento ali para sua fila, e esse chamado pode ter duas opções. Você pode gerar um chamado pela conversa ali instantânea, mas encerrar o atendimento. Então você cria um chamado na fila, mas avisa para o usuário que esse chamado vai demorar para ser atendido, então você encerra a conversa por ali. Ou você pode já classificar o chamado, jogar para o time de atendimento responsável e transferir para um atendimento humanizado. Uma outra opção também que nós temos no chat automatizado é ele abrir um chamado respondendo automaticamente já com uma resposta pronta, um autoatendimento, e finalizar esse chamado com first call. Então, a partir desse momento, você não perde essa estatística desse autoatendimento que aconteceu, mas ao mesmo tempo você economiza, né? A sua operação não precisaria tratar esse atendimento porque é algo mais padrão, algo mais tranquilo de fazer. Então, o chat automatizado ele trabalha em cima dessas opções, desses fluxos que você pode desenhar, que você pode configurar para a sua operação economizar tempo, otimizar os processos, você não perde a sua gestão das estatísticas. Então todos os atendimentos começados no bot ou não, encerrados pelo bot ou não, eles ficam documentados. Então você tem todo esse registro para gestão, para análise, para ver o quanto o bot, por exemplo, o chat automatizado está reduzindo de custo operacional. E quando a gente fala de custo, a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de tempo da sua equipe, porque às vezes você, hoje, falando num cenário mais comum, é normal que as operações já trabalhem com menos recursos do que elas precisam. Então o chat automatizado ele pode potencializar a performance da sua operação. Então você pode continuar fazendo muito mais com menos equipe, com menos pessoas, ou dedicar a energia, o esforço da sua equipe em atendimentos que são realmente necessários. Porque às vezes um tipo de problema ali que o seu solicitante está te chamando nesse canal, nessa conversa instantânea, pode ser uma resposta simples, pode ter um procedimento padrão que ele já resolve, você pode ter gravado um videozinho legal para ele poder assistir que resolve aquele problema dele. Então você tem uma série de opções que você pode desenhar no seu fluxo para que o seu solicitante ele se sinta confortável, a experiência dele fique amigável, porque ele vai conversando ali com as opções e vai recebendo as respostas, já cai para um atendimento humanizado ou não. Então a experiência é bacana, mas ao mesmo tempo a sua equipe está performando melhor, dedicando energia onde precisa dedicar. Então assim, o chat automatizado ele veio para somar, para potencializar toda a performance, todo o processo, toda a sua operação de atendimento que presta esse atendimento através desses canais de conversa e de conversas instantâneas como o WhatsApp, o Telegram e o chat da Desk Manager. Bom, legal, expliquei o conceito, você entendeu como ele serve, as vantagens, os benefícios, muitas coisas que você ainda vai enxergar ao longo do seu uso dessa ferramenta, mas eu vou mostrar na prática para vocês como ele funciona. Vamos lá? Primeiro, antes de eu mostrar como eu configuro esse fluxo do bot, do chat automatizado, eu quero mostrar para você como ele funciona na prática. Então vamos lá no WhatsApp, eu tenho aqui o meu WhatsApp, onde eu vou entrar em contato com um número que tem um bot, que tem o chat automatizado configurado. Então eu tenho aqui esse WhatsApp, eu vou mandar uma mensagem. Imaginem que eu sou um solicitante, eu estou entrando em contato com uma operação porque eu preciso de uma ajuda, né? Quando eu mando essa mensagem, primeiro, né? Para quem não conhece a integração do WhatsApp, não sabe como é que funciona, a gente tem um outro videozinho bem bacana que explica bem detalhadamente como ela funciona. A gente vai colocar a descrição desse vídeo aqui para você assistir com mais calma num segundo momento. Mas aqui o que a nossa integração ela já comentou? Ela viu que o meu solicitante, o meu usuário, pelo meu telefone celular, já tem alguns chamados em aberto. E ele me pergunta se eu quero falar sobre eles ou não. Nesse caso eu não quero falar sobre eles, eu quero abrir um chamado novo. Então eu venho aqui, escolho a opção de um chamado novo, ele vai cair no padrão que hoje já existe, que é a URA, e aí ele vai perguntar com qual time de atendimento eu quero conversar. Então aqui eu tenho algumas opções de times que eu quero conversar. Nesse caso eu quero falar com o time de recursos humanos. E aí eu vou abrir
essa conversa. E agora que eu escolhi o recursos humanos é que começa todo o fluxo de conversa pelo meu bot. Então olha que bacana, já veio uma pergunta para mim aqui automática. Qual o tópico que eu gostaria de conversar? Se eu quero falar com recursos humanos, você quer falar sobre benefícios? Você quer falar sobre férias? Ou você quer fazer uma denúncia? Então depende muito da sua árvore de opções, da sua lista de serviços. Cada chat automatizado vai ser personalizado de acordo com o seu negócio, né? Que é só um exemplo para a gente conseguir traduzir esse funcionamento. Nesse caso aqui, por exemplo, eu solicitante, eu quero falar sobre benefícios. E aí eu vou testar algumas opções aqui só para vocês verem como funciona. Então, primeiro, eu quero falar sobre auxílio creche. Vou dar um exemplo aqui, ó. Auxílio creche. E aí o que o chat automatizado vai fazer, ó? O auxílio creche estará disponível apenas a partir de 2023. Essa é uma resposta pronta que eu coloquei aqui já nessa configuração. E aí o que veio? Ó, entre em contato novamente a partir de janeiro. Para não perder esse acionamento de um usuário em relação a esse assunto, o meu chat automatizado fez? Criou um chamado, automaticamente finalizou esse chamado e me mandou a pesquisa de satisfação para eu avaliar. Você não perde as métricas mesmo de uma conversa que iniciou com o bot e encerrou com o bot. Então, bacana, aqui foi um processo que, na verdade, não fazia sentido eu solicitar sobre essa informação, eu já fui avisado, já sei que eu não preciso tratar sobre isso esse ano e pronto, acabou. Não preciso cair num atendimento humanizado, ninguém precisa me atender, falar, esse serviço não está pronto ainda. Por quê? Porque é uma coisa que já está pré-definida, então eu ganhei tempo, mais um atendimento que não precisou passar pela minha equipe, que eu consegui resolver automaticamente pela ferramenta. Legal, vamos limpar essa conversa aqui, vamos começar mais um fluxo. Então, vou mandar mais um oi aqui, de exemplo, né, do que a gente vai configurar. E aí eu quero falar com o departamento de recursos humanos. De novo, né, eu configurei vários fluxos aqui nesse departamento porque é mais fácil de mostrar e tudo mais. Legal. Agora eu ainda quero falar sobre benefícios, mas na hora eu digitei auxílio creche lá e na verdade digitei errado. Então eu quero falar sobre vale refeição. Então eu vou colocar aqui a opção do vale refeição. E aí começa mais um fluxo de conversas ali com o chat automatizado desenhado. Ó. Primeira coisa que eu fiz, ó, trouxe um conteúdo, hoje trabalhamos com esse tipo de cartão, segue um videozinho para você entender melhor como ele funciona e tudo mais. E aí eu trouxe, depois desse conteúdo, que é opcional, eu configurei ali para mostrar esse conteúdo, eu perguntei aqui para o solicitante, você já tem o cartão do benefício ou não? Ah, eu posso falar que eu já tenho o cartão sim, eu recebi o meu cartão. E aí o chat automatizado vai me fazer mais perguntas se eu configurar, então eu coloquei mais uma aqui. Legal, então qual seria a sua necessidade em relação ao cartão? Ah, eu esqueci a senha, ou eu perdi o meu cartão, então vou colocar aqui, perdi o meu cartão. E aí olha que bacana, veio uma frase que eu configurei, pô, que pena, você perdeu o seu cartão, vamos providenciar um novo envio, vai ser cobrada uma taxa, né, paciência, e foi aberto um chamado para que esse chamado seja atendido pelo time. E aí vem da frase que eu posso configurar, por exemplo, estou registrando esse chamado, em breve finalizaremos, não significa que ele vai ser atendido agora. Então ele vai abrir um chamado, mas o atendimento foi encerrado. Ó. Ele registrou o ticket e o atendimento por esse canal foi encerrado. Então aqui eu segui uma outra trilha, uma trilha onde eu entro numa conversa pela conversa instantânea, mas ao invés de eu cair num atendimento humanizado, porque eu sei que o meu time não consegue resolver esse assunto em específico da trilha de imediato, eu registrei o chamado para ficar documentado no atendimento e agora eu preciso aguardar esse atendimento ser realizado em outro momento, dentro do SLA que essa equipe tem para atender esse tipo de serviço. Então esse é mais um processo que a gente pode fazer, pode ser configurado no chat automatizado. Agora vamos fazer mais um outro, vamos limpar essa conversa mais uma vez. E aí agora eu quero cair num atendimento humanizado. Recursos humanos de novo. E eu vou colocar aqui que eu quero falar sobre benefícios. Mais uma vez. Vale refeição, mais uma vez, só que ao invés de eu falar que eu não tenho um cartão, eu vou falar que eu já tenho esse cartão. Então, e eu quero falar que o meu problema é de senha. Então aqui, ó, tá vendo? Toda essa trilha tá desenhada, eu tenho um cartão Flash sim. Não é propaganda, hein, gente? E aí aqui eu tenho não sei a senha do meu cartão.
Na verdade, eu acho que eu escolhi a opção errada. Ah, tá certo. A senha do seu cartão é enviada por e-mail e tal, vou abrir no chamado e aí em breve. Eu ainda fiz mais uma trilha que ele abriu o chamado e ele não caiu para um atendimento humanizado. Ele caiu para um processo de atendimento ali que ele registra o chamado e eu espero ser atendido. Então, vamos seguir mais uma trilha aqui, mais uma vez. Quando eu falo que eu não tenho o meu cartão, ó, poxa, que pena que você não recebeu ainda, vem uma frase pronta bonitinha, estou criando um chamado, eu vou direcionar o atendimento para o setor de RH que vai confirmar algumas informações com você. Nesse momento, o que eu fiz? Ao invés de abrir um chamado, deixar na fila encerrar a conversa, ou registrar o chamado finalizando ele automaticamente com o first call, eu abri o chamado, categorizei esse chamado com as opções que eu selecionei e já transferi o atendimento para o time de recursos humanos. E aí lá no desk, né, o seu operador, ele vai receber aqui, para quem conhece o Conversas, ele vai receber o atendimento dele na fila. Esse chamado foi todo classificado, inclusive as opções selecionadas no bot, elas ficam documentadas aqui no histórico do chamado, para que o atendente não se perca, entenda do que se trata aquele assunto, né? Apesar do atendimento já estar categorizado. Se eu venho aqui, por exemplo, em lista de conversas, na fila mesmo, onde eu tenho os chamados registrados, ó, ele está classificado, até o SLA desse chamado já está contando, porque eu categorizei esse atendimento automaticamente. Mas ele ainda está com o atendimento pendurado aqui no lista de conversas. E aí eu sigo com o atendimento normalmente. Olá, Rafael, tudo bem? Preciso confirmar algumas informações para solicitar o envio do seu cartão. Então aqui eu sigo com o atendimento normal pelo Desk Manager e o usuário vai recebendo essas informações aqui no WhatsApp dele. Terminou o atendimento, deixa eu só encerrar essa aba. Terminou o atendimento, a gente vem aqui e finaliza esse chamado, esse atendimento que foi gerado. O bot fez a triagem, né? O chat automatizado fez essa triagem, mas o atendimento vai ser finalizado pelo operador e eu termino por aqui. Então, basicamente, o chat automatizado ele tem essas opções no momento. Então, ele consegue registrar um chamado, ou registrar um chamado e direcionar para o atendimento humanizado, ou já fazer um first call automaticamente finalizar esse chamado sem precisar de um atendimento humano participando do processo. E aí uma coisa legal, como o chat automatizado ele cria chamados, usando as integrações do Desk Manager com APIs, eu tenho infinitas possibilidades. Eu posso, por exemplo, registrar o chamado, mas esse chamado pode ser um gatilho de API que eu chamo uma ferramenta de automação. Então, o usuário entrou lá, pediu uma ajuda de reset de senha, eu posso, pelo reset de senha, documentar um chamado que vai ser registrado pela ferramenta. O atendimento não vai ser instantâneo, porque eu não vou ter ninguém ali para responder esse reset de senha, mas esse chamado vai acionar uma ferramenta de RPA que vai no meu servidor, reseta a senha automaticamente, volta no chamado e finaliza o chamado. Então, a partir de um ticket documentado pelo chat automatizado, eu posso rodar todo um fluxo de automação que vai além, que pode chamar APIs, que pode fazer um post de webhook. Então, tudo isso vem das configurações de integração que o Desk Manager possibilita, que pode ser via API ou via webhook, né? Se você quiser saber mais sobre as integrações do Desk, aí a gente tem mais alguns conteúdos ali que você vai poder consultar. Deu para entender? Eu acho que ficou bem bacana aqui a forma de explicar como que o chat automatizado funciona. Agora eu vou mostrar como ele é configurado. Na verdade, ele é bem simples de configurar. Então, dentro do Desk, para os administradores que tiverem o chat automatizado liberado, né, para você configurar todo um fluxo, vai ter lá um menu dentro do aplicativo painel chamado Construtor de Fluxo de Conversas. Então aqui, por exemplo, é o fluxo que eu desenhei. Então, por exemplo, eu tenho aqui aquele fluxo que eu montei do RH e aí eu configurei um sistema de perguntas aqui que vai de 1 a 3. Em cima dessa pergunta aqui do fluxo, eu criei mais alguma frase pronta, trouxe mais uma pergunta de 3 opções. Aí aqui que eu mostrei, ó, no auxílio creche, eu configurei a abertura de um chamado categorizado, mas com o first call finalizando ele automaticamente. No caso do Vale Refeição, eu trouxe mais 2 opções. Dependendo da opção que foi escolhida, eu trouxe para um atendimento humanizado. Na outra, eu trouxe mais uma opção de perguntas, mandei mais uma frase pronta e criei só um chamado. Então são as opções que eu posso configurar. Legal, vamos configurar um exemplo aqui de fluxo na prática? Só para mostrar para vocês. Então eu venho aqui em fluxo de conversas, eu preciso criar um fluxo novo. Uma coisa legal, eu posso criar um fluxo, mas eu não preciso necessariamente publicá-lo. Então eu posso primeiro só desenhar o fluxo, depois eu publico para não impactar a operação. Eu posso fazer isso no dia a dia e aí quando eu falar, eu quero ativar esse fluxo na conversa, automaticamente ele vai estar publicado no WhatsApp. Então vou colocar aqui um fluxo simples de TI. Vamos colocar aqui TI
monitor, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vou deixar ele como não publicado. O canal de atendimento vai ser pro WhatsApp, que eu tenho aqui habilitado, e eu quero para o time de TI esse fluxo aqui que eu vou configurar. Legal, chamados de monitor. Vou dar um exemplo aqui. Vamos criar um fluxo simples só para mostrar. Já existe. Vamos excluir esse fluxo aqui e a gente cria agora. Legal. De novo. TI, monitor. Não vai ser publicado ainda. Eu quero para o WhatsApp, para o grupo de atendimento de TI. Então aqui, como é que eu faço? A parte legal é que na configuração do fluxo você consegue fazer basicamente todo o processo sem sair dessa tela. Então eu venho aqui, ó, visualizar consultor de fluxo, que é onde eu vou começar a desenhar. Então eu tenho aqui a opção inicial lá da URA, né? Quando eu escolher TI, eu venho aqui e adiciono um item. E aí o que eu quero adicionar? Qual que é a primeira pergunta depois que a pessoa seleciona a TI que eu quero trazer para o chat automatizado? Então eu quero trazer um questionário de conversas, ou já quero categorizar um chamado, fazer um first call. Então eu tenho algumas opções aqui. Então eu quero criar um questionário de conversas. Eu já tenho um questionário de conversas aqui criado? Não, vamos criar um agora. Vou chamar de TI monitor, esse questionário. E aí vamos colocar qual é a pergunta. Vamos fazer algo parecido, né? Sobre que tópico você gostaria de falar com a área de TI, tá? Vou colocar duas opções aqui, por exemplo, vou colocar três, sei lá, monitor, fazer algo bem simples, tá? Teclado e mouse. Tô dando um exemplo bem básico aqui para a gente configurar. Legal. Então eu criei um fluxo. Dentro da primeira opção do fluxo vai vir um questionamento de 3 opções, monitor, teclado e mouse. Legal. Para monitor, então eu venho aqui, o que eu quero fazer? Eu vou trazer uma frase pronta. Vou criar uma frase pronta aqui. Por isso que eu falo que você pode fazer tudo daqui. Às vezes você já pode ter a sua frase pronta, toda criada dentro do sistema antes, mas eu posso criar agora. Eu vou colocar aqui, TI, é o nome dessa frase pronta, né, para eu identificar ela no monitor. Eu vou colocar aqui, a frase pronta é aquela resposta que eu coloco. Então, você sabia que a maior parte dos problemas de monitor está relacionado a algum defeito elétrico? Você já tentou desligar ou trocar? Vamos colocar aqui, trocar de tomada? Substituir os fios? Vou colocar essa frase pronta aqui, né? Ou eu poderia, por exemplo, aqui... enfim, eu vou desenhando aqui o que eu quero fazer. Vamos colocar essa frase pronta. Aí eu vou adicionar agora, depois da frase pronta, eu quero colocar mais uma pergunta. Vamos chamar aqui de TI fios. Vou chamar de qualquer coisa. A troca de tomada ou fios resolveu o problema? E aí eu vou colocar aqui que sim ou que não como opções. E apliquei. Então estou criando uma árvore de decisão. Vamos colocar ela de novo aqui. Sim, não. Agora veio certinho. Então ele veio aqui a opção de sim ou não. Se eu falar que resolveu, e aí eu venho nessa trilha, né? Resolveu. Então o que eu posso fazer? Eu posso categorizar um chamado. E eu quero já dar um first call. Então eu posso usar alguma autocategoria minha que já tenha first call, eu crio uma na hora. Vou chamar aqui de TI, monitor, troca de fios. Em nome de qual time de atendimento é esse chamado? Então eu posso ir classificando tudo isso automaticamente em cima das minhas configurações aqui do sistema, tá? Então eu estou fazendo o desk abrir um chamado automaticamente com essas informações. Estou fazendo bem do zero mesmo para mostrar para vocês como que dá para configurar. Então fechar esse fechamento do chamado, como vai ser um first call, em nome do Rafael. E aí eu posso colocar aqui a finalização, autoatendimento via bot, para eu metrificar isso em relatório depois, tá? Então vamos preencher e apliquei. Então
Agora eu tenho já uma trilha configurada para monitor, que vai até fios, depois ele pergunta se a troca de fios resolveu ou não, e aí ele faz um first call. Se eu falar que não resolveu, eu posso vir aqui e eu quero que categorize um chamado, mas encerre a conversa. Então eu vou abrir um chamado para substituição dos fios, para uma visita técnica. Então eu vou categorizar um chamado e eu posso escolher alguma opção ali que eu já tenho pronta e abro um chamado, mas encerra essa conversa. A conversa vai acabar e eu vou ter um chamado ali já funcionando. Ah, legal. Então eu já tenho duas opções de fluxo. Agora vamos fazer um exemplo de atendimento humanizado, tá? No mouse aqui eu posso colocar uma frase pronta com algum conteúdo, posso copiar também links da base de conhecimento. Então vamos pegar aqui um exemplo de link da base de conhecimento. Então eu posso sugerir uma base de conhecimento ali na configuração do fluxo. Então vamos colocar aqui uma coisa qualquer aqui de exemplo, só para mostrar para vocês. Então eu vou colocar aqui TI teclado. Por favor, cheque primeiro este conteúdo para resolver o seu problema. E aí eu posso colocar o link aqui do conteúdo que eu criei. Pode ser um vídeo, pode ser alguma coisa. Quando é vídeo, já fica aquela miniatura do vídeo que nem eu mostrei ali na minha simulação, né? Eu criei a frase. E aí eu posso criar mais uma pergunta ali se ajudou sim ou não. Vamos criar aqui TI resolveu. E aí eu vou colocar aqui sim ou que não. E aplico. E aí, se resolveu, eu poderia fazer um first call. Se colocar não, eu vou pedir para abrir um chamado aqui, mas com a conversa ativa, só para a gente exemplificar, tá? Vou colocar qualquer coisa aqui só para mostrar para vocês algumas opções que já tem. Legal, fiz um fluxo, é bem simples de configurar, eu vou montando ele, vou criando as regras, o que eu quero que responda, quais são as opções a seguir e tudo mais. E aí, depois que eu fiz esse fluxo, eu venho aqui, se eu quiser testar ele efetivamente, eu publico. Então eu clico aqui nesse cadastro, no cadastro do fluxo, publicado, sim, e salvo. O que vai acontecer agora? A gente vai ter um fluxo desenhado lá para a área de TI. Então vamos limpar aqui a conversa de novo e vamos ver se já começa todo esse chat automatizado pelo grupo de TI. Ó. Então agora eu tenho aqui o grupo de TI, vamos escolher aqui o grupo. Lembrando uma coisa, tá? Todo o chat automatizado ele funciona independente se existem pessoas online para atender ou não. Então, se a pessoa escolher TI, mas estiver aqui offline, não tem problema. Ele vai seguir com o fluxo de perguntas e respostas automaticamente. A diferença é que quando ele for direcionar o atendimento para um atendimento humanizado, ele vai cair na fila e esperar alguém ficar online para atender, tá? Então, aqui, ó, vamos perceber que ele já começou o fluxo que eu desenhei. Eu quero falar monitor, teclado, mouse, vamos escolher aqui monitor. Foi onde eu configurei mais opções, ele vai trazer aquela frase pronta que eu montei, ó. Elétrico, você já tentou trocar de tomada, substituir os fios, eu vou colocar aqui que sim, só para mostrar que ele vai registrar e fechar esse chamado automaticamente. Então assim, gente, é isso que o chat automatizado faz. Espero que você tenha gostado de todos os recursos que eu mostrei. Ele ainda vai sofrer várias melhorias, a gente vai fazer muita coisa bacana, mas já nesse primeiro momento ele consegue ajudar muito a sua operação, a automatizar alguns processos, a otimizar os recursos, sejam recursos humanos, sejam recursos até financeiros, claro, de certa forma, porque você consegue fazer autoatendimento e com isso reduzir a sobrecarga da sua equipe, e ele consegue também manter toda a gestão desse processo, porque cada um dos atendimentos realizados automaticamente via chat automatizado ou não, eles se tornam estatísticas que você vai conseguir analisar em relatório, fazer uma análise de melhoria dos processos, e essa gestão toda ela não se perde, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, se você quer esclarecer mais algum ponto e precisa de uma ajuda da nossa equipe, converse com o nosso time comercial ou converse com o nosso time de sucesso do cliente. Nossa equipe está à disposição para te ajudar a esclarecer todas as suas dúvidas, explicar como funciona a comercialização desse recurso, porque ele tem um custo adicional para a contratação e também pode habilitar para você testar e tudo mais, beleza? Bom, obrigado, um abraço aí, tchau, tchau!